Eu quero, irmãos, convidá-los à leitura do profeta Daniel no capítulo 1. Profeta Daniel, capítulo 1. Ao falar aos jovens e também a toda a igreja, quero falar desse jovem Daniel, mas não somente da história dele, mas a grande história que está por trás da história de Daniel. Daniel capítulo 1, nós leremos apenas do verso 3 ao verso 8. Vamos ler de pé? Diz assim, irmãos: disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Conta-se a história de um soldado russo que fora capturado pelo exército de Napoleão quando a França invadiu a Rússia, e imprimiram na mão dele, na carne da sua mão, a letra N, sua mão direita, e explicaram para ele que a letra N na sua mão significava que doravante ele pertenceria a Napoleão. E quando apresentaram esse soldado russo diante de Napoleão, ele de um golpe tomou a espada de um soldado e decepou a sua mão direita. Levantou o toco para cima, olhando para Napoleão, e disse a ele: agora não há nenhuma parte de mim que não pertença à minha pátria. Tudo em mim é da minha pátria e nada de Napoleão. Um soldado fiel, fiel ao seu exército, fiel aos seus compatriotas, fiel à sua nação, ao seu comandante. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler nos apresenta a vida de Daniel num contexto muito difícil. Era muito difícil nos dias de Daniel ser um jovem crente. O contexto é do exílio babilônico. O exílio babilônico foi de tremenda dor para o povo de Israel. Se você dá uma olhadela no Salmo 137, em Lamentações de Jeremias, você vai perceber a dor que causou o exílio de Nabucodonosor. Ele entrou em Jerusalém, a sitiou, a colocou num estado de sítio, destruiu as propriedades, saqueou o templo, levou os tesouros para a Babilônia, mas havia na política de subjugação de Nabucodonosor a ideia de retirar da nação que ele subjugava as melhores pessoas, normalmente os jovens que fossem preparados, jovens que fossem instruídos, jovens que tivessem boa aparência, sobretudo jovens que fossem da linha real ou da nobreza. Por isso que Daniel, irmãos, com seus amigos, estão agora diante do rei para trabalhar na corte de Nabucodonosor, porque eles reuniam tudo isso.
Mas a Babilônia era muito complicada, era o maior império do mundo daquela época. Babilônia se sentia a senhora do mundo. Nabucodonosor estava muito feliz, porque ele se sentia um deus. Era um contexto de mundanismo, um contexto de imoralidade, de desobediência, um contexto de infidelidade. E é aí, irmãos, que Daniel cresceu nesse contexto hostil, pagão, porque ele fora levado à Babilônia entre os 12 e 14 anos. E graças a Deus por isso, porque era o período que o jovem judeu aprendia a Torá, até os 12 anos. Então, ele vai ao cativeiro já instruído na religião dos seus pais, já conhecendo as profecias, inclusive as profecias de Isaías e Jeremias sobre o cativeiro. Mas como ser fiel, irmãos, num contexto como o de Daniel? Veja que, como ele está sendo preparado com os seus amigos para servir na corte do rei, eles deveriam participar de uma ração diária, que o rei mesmo havia determinado. E essa refeição, ela contrariava todo o sistema dietético do povo de Israel. Alguns animais eram prescritos como impuros, que eles não poderiam comer. E nessa ração diária, nessa refeição que o rei propôs que eles comessem, havia todo tipo de animal que eram considerados impuros para os judeus. Mas não somente isso, comer dessa refeição seria uma traição a Deus. Comer dessa refeição seria, irmãos, um ato de idolatria e de infidelidade ao Senhor, porque toda refeição que era servida ao rei, ela era acompanhada de um ato de adoração pagã. Eram comidas oferecidas aos falsos deuses pagãos da Babilônia. Então Daniel, diz o texto, ele se recusa a comer. O versículo 8 deixa isso claro. Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com a comida, com as finas iguarias do rei. E ele pede a ajuda do eunuco de Aspanás, que era o responsável para treinar esses jovens. Ele pede a ajuda para que não lhes dessem dessa comida. Nós vamos observar aí no verso de número 10, irmãos, que ele pede essa ajuda. E acontece que o pedido de Daniel, no verso 12, ele é acompanhado de um outro tipo de dieta, de legumes e de água, o que deveria ter de fato uma ação sobrenatural de Deus para eles permanecerem bem nutridos, robustos, diante do rei para poder servi-lo. Com legume e água não dá. Tinha que ter uma picanha, senão não fica forte, né? Tem que ter algo mais substancial. Era preciso confiar e depender do Senhor para que esse tipo de comida de fato surtisse o efeito. Mas o texto diz, irmãos, que ele pediu, e o verbo hebraico aqui pedir denota uma insistência, uma veemência. Ele foi incisivo nesse pedido. Recusar a comida do rei era uma desfeita muito grande. Por isso que o verso 10 mostra que Aspenaz, ele diz o seguinte: olha, Daniel, pode até ser que eu mude a dieta de vocês, mas se não der certo, a minha cabeça estará em perigo diante do rei. Mesmo diante, irmãos, da pressão de culto pagão, mesmo diante da pressão e do risco de morte, Daniel e seus amigos foram fiéis a Deus. E eu gostaria de falar à juventude dessa igreja, a esta igreja, sobre isso. Fiéis apesar de tudo. Fiéis apesar de tudo. Em primeiro lugar, o texto nos ensina que devemos ser fiéis apesar dos dotes naturais. Fiéis apesar de tudo, apesar dos dotes naturais. Verso 4 diz assim: esses jovens deveriam ser sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes. Nabucodonosor era um homem arguto, irmãos. Ele maltratava o povo que ele levava exilado, mas ele tinha essa estratégia de tirar do povo os melhores, da nobreza,
da realeza, os melhores jovens, para treiná-los, fazê-los caldeus, babilônios. Esse era o método de Nabucodonosor, porque ele sabia que logo ele teria mais povo conquistado do que exército para se defender. Então a sua estratégia era muito inteligente. Ele escolhia os melhores jovens, treinava esses jovens para que trabalhassem no funcionalismo público, para que trabalhassem na corte. Então essas nações subjugadas provavelmente não fariam guerra contra Nabucodonosor, porque teriam parentes trabalhando com o rei, parentes trabalhando com o presidente. Então eles não fariam guerra. Vejam, irmãos, que para passar nesse concurso era muito difícil. 3 exames precisavam de aprovação para que você trabalhasse na corte de Nabucodonosor. O primeiro exame tinha a ver com qualidades sociais, linhagem real e também da nobreza. O segundo exame, qualidades físicas e morais. Esses jovens não poderiam ter defeito físico nenhum, não poderia haver pessoas com defeito físico diante do rei, e eles deveriam ser bonitos, de boa aparência. Então era um concurso muito difícil de ser aprovado. O terceiro exame tinha a ver com qualidades intelectuais. Deveriam ter sabedoria, ser doutos em ciência, versados no conhecimento e competentes. E esses irmãos, dotes, faziam parte na vida de Daniel e seus amigos. Eles eram jovens bonitos, eles eram jovens intelectuais, eles eram jovens que reuniam todas essas qualidades. Eles foram aprovados no concurso público de Nabucodonosor, mas mesmo tendo esses dotes naturais, esses dotes invejáveis, eles foram fiéis a Deus. Eles não se contaminaram, eles não se deixaram levar, eles não foram influenciados, pelo contrário, eles influenciaram. E você, meu jovem, tem sido fiel a Deus, apesar da sua beleza, do seu nariz afilado, do seu corpo esbelto? Você, meu jovem, minha jovem, tem sido fiel a Deus, mesmo diante das grandes oportunidades que a vida trouxe para você, no que tange a beleza, no que tange a vida intelectual, no que tange ao seu trabalho? Fiéis apesar dos dotes naturais. Se teve uma mulher que foi invejada por sua beleza, glamourizada por seus dotes naturais, foi Marilyn Monroe. Lindíssima, bela, mas louca, infiel. Foi visitada pelo evangelista Billy Graham antes de um show. Ele foi até lá para falar o quanto Jesus a amava. E ela disse a Billy Graham: eu não preciso do seu Jesus. Eu sou rica, eu sou bela, eu tenho o mundo aos meus pés. Como dotes naturais não são suficientes, irmãos, e não bastam para locupletarem a nossa vida. Uma semana depois desse encontro com o Billy Graham, Marilyn foi encontrada morta no seu apartamento, aos 36 anos de idade. Irmãos, essa história de Daniel nos convida, nos desafia a sermos fiéis a Deus, apesar da nossa beleza, da nossa inteligência, apesar do nosso grande emprego. Nós precisamos ser fiéis a Deus, apesar dos dotes naturais. Mas há uma segunda lição que o texto enseja a nossa vida. Fiéis apesar de tudo, apesar dos dotes naturais, mas também o texto nos diz que devemos ser fiéis a Deus apesar das oportunidades.
Fiéis apesar das oportunidades. O verso 4 ainda, no seu final, traz esse ensino. Para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Irmãos, Daniel e os seus amigos, eles tiveram a oportunidade da vida deles. A oportunidade que todo jovem na sua época gostaria de ter tido. Eles iriam estudar em uma das maiores e melhores universidades do mundo antigo, que era a Universidade da Babilônia. Literatura, astrologia, astronomia, agricultura, arquitetura, artes, matemática, língua acádia, eram algumas das disciplinas que eles iriam ser treinados, que eles iriam aprender, eles sairiam de lá verdadeiros cientistas, doutos do saber, como nos diz o texto. O versículo 5 diz que era um curso intensivo, eles viveriam para estudar, eles teriam comida da mais fina, eles teriam tempo suficiente para simplesmente estudarem de maneira intensiva. O curso duraria 3 anos, e depois disso eles teriam um emprego garantido no alto escalão do governo. Que jovem não quer essa oportunidade? Principalmente os jovens de Brasília, onde há a idolatria do concurso público. O menino nasce, o pai não leva a roupa não, leva o edital do Senado ou da Câmara, e já dá para o menino, já se prepara. Há uma idolatria incrustada nos jovens brasilienses do concurso público. E eu converso com os jovens da minha igreja, a motivação é péssima, porque eles me dizem: pastor, eu quero trabalhar pouco e ganhar muito. Está errado. Não é a perspectiva do cristão. O seguidor de Jesus não faz isso. A nossa fé, irmãos, é para todas as áreas da nossa vida. A nossa fé é pública, não é privada. O cristianismo é uma cosmovisão de vida que influencia todas as áreas da minha vida, dentro do meu quarto e também no meu escritório, na rua andando. Não há nenhum ensino bíblico a respeito das oportunidades e do trabalho que tem a ver com isso, trabalhar pouco e ganhar muito. Pelo contrário, do suor do teu rosto comerás. Mas esses jovens têm a grande oportunidade da vida deles, uma oportunidade de ouro. Mas eles foram fiéis, apesar das oportunidades. Há um ditado, irmãos, que diz que todas as maçãs do diabo são bonitas, mas elas têm bicho. Todas elas têm bicho. Quem aqui não já comeu um bichinho de goiaba? Enganado. Todo mundo. Aquela goiabona bonita. Um dia eu fui lá, pastor Jefferson, peguei na minha mãe uma goiabona bonita. E depois que eu comi, minha mãe veio e falou: ué, mas você não cortou não? Pra quê, mãe? Ela é cheia de bicho, essa goiaba. Falei: então já comi uns 3 bichinhos aí. Não vai me matar. Diante dessas ofertas vantajosas, irmãos, muitos jovens judeus que foram levados cativos por Nabucodonosor se renderam a essas oportunidades. Eles se esqueceram de Sião. Eles começaram a um processo de raciocínio mais ou menos assim: a palavra de Deus é muito difícil de viver. Sião é uma cidade opressora, Babilônia é uma cidade encantadora. Sião é uma cidade austera, Babilônia é a cidade do prazer. A universidade da Babilônia tentou mudar os preceitos desses jovens, tentou libertá-los dos seus escrúpulos, tentou apagar a memória de Deus no coração deles. Qualquer semelhança com as nossas universidades atuais é real. É real. Ideologias totalmente anticristãs. E é possível hoje você encontrar um jovem
que defenda a identidade de gênero, de dentro da igreja. Ideologia de gênero. Que defenda políticas marxistas. É possível. Babilônia continua. Babilônia está vigente em todos os lugares. A mesa de Nabucodonosor posta para a juventude. Acontece, irmãos, que esses jovens foram fiéis a Deus. Eles não foram produto do meio. Eles nadaram contra a corrente. Nós temos que ser fiéis a Deus mesmo diante das grandes oportunidades que a vida nos apresente. Então fico vendo alguns jovens concurseiros se preparando para os concursos, estão na igreja, estão congregando, estão orando, e quando passam num grande concurso, hoje você pode encontrar um jovem de 20 e poucos anos ganhando quase 30 mil reais, porque passou num grande concurso, e de repente ele desaparece, e o pastor vai atrás, ele diz: estou curtindo, pastor, estou em João Pessoa, estou não sei onde, estou em Miami. Meu filho, e Deus? E a igreja? Ficou onde na sua escala de prioridades? E outros que estão aí vivendo a vida, tentando uma oportunidade. Eles me dizem: quando eu tiver uma oportunidade, eu vou ser fiel a Deus. É o contrário. Quando você é fiel a Deus, as oportunidades vêm. Você está esperando o momento propício? Você está esperando o país adequado para você ser um cristão genuíno? Você está esperando um Brasil que lhe dê condições de você ser fiel a Deus? Eu lhe digo, meu irmão, eu lhe digo, juventude, não. A fé, ela não é cultivada numa estufa. A fé, meus irmãos, ela não é para ser vivida em lugares protegidos, adequados. Não, a fé cristã, ela se desenvolve no palácio do rei pagão. Ela se desenvolve diante das grandes oportunidades. Ela se desenvolve, irmãos, quando as coisas se opõem a ela. É no deserto, no sol escaldante, que a fé se desenvolve. Fiéis apesar das oportunidades. Daniel foi fiel aqui, algo simples e pequeno. Se ele não fosse fiel nessa ocasião, como ele seria fiel na cova dos leões? Mas ele foi fiel nas pequenas coisas. Ele ousou ser firme e fiel, para que nas grandes coisas ele permanecesse fiel. Fiéis apesar das oportunidades. Mas há uma terceira lição. Além dos dotes naturais, além das oportunidades, nós precisamos ser fiéis, apesar das pressões. Apesar das pressões. O verso 7 relata uma tremenda pressão sobre esses jovens. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque, a Azarias de Abednego. Duras pressões aqui. Eles estão passando por um processo de aculturação. Eles estão sendo aculturados à Babilônia. Seus nomes, irmãos, foram trocados. O nome judeu tem a ver com a experiência com Deus. Então, quando o pai colocava o nome do filho, tinha a ver com a experiência com Deus, tinha a ver com a sua fé. O nome hebraico, ele é muito importante por isso. Todos eles têm nomes hebraicos. Os nomes têm significados maravilhosos, mas foram trocados, porque Babilônia quer tirar Deus do nosso coração, da nossa agenda. Babilônia quer tirar Deus da nossa sexualidade.
Eles querem vender essa ideia que eu faço o que eu quiser com o meu corpo, e Deus não tem nada a ver com isso, pastor não tem nada a ver com isso, igreja não tem nada a ver com isso. Continua Babilônia agindo, Nabucodonosor está aí, não se iludam. Eles trocaram os nomes ligados a Deus e colocaram nomes ligados às divindades pagãs, às falsas divindades pagãs. Daniel, que significa Deus é meu juiz, trocaram por Beltesazar, que significa Bel te protege. Bel era o deus do sol, o principal deus dos caldeus. Ananias, Jeová é misericordioso, eles trocaram por Sadraque, que significa iluminado pelo Deus do sol. Misael, que significa quem é como Jeová, eles trocam por Mesaque, que significa quem é como Vênus. Azarias, que já não era um nome muito bonito, Azarias, ficou pior. Eles colocaram Abidnego, que significa servo do Deus Nebo. Seus nomes, irmãos, foram trocados porque eles queriam tirar Deus do coração de Daniel. E muitos jovens hoje têm caído nessa teia. Eles vão para a universidade, eles se esquecem de todos os pilares cristãos. Se perdem lá, deixam a igreja. E é interessante porque houve uma resistência interna a esse processo desses jovens. Daniel continuou chamando os seus amigos e ele próprio pelos nomes hebraicos. Verso 11, você vê isso, verso 19, capítulo 2, versículo 17. Porque Daniel está dizendo, olha, vocês podem me chamar do que vocês quiserem, mas eu me chamo do que eu quero. Eu me chamo do que eu sou. Eu conheço a minha origem, eu sei a minha identidade. E ainda que havia pressão externa, eles resistiram internamente o processo de assimilação cultural religiosa imposto por Nabucodonosor, tentando destruir a identidade desses jovens, a identidade teocêntrica. Eles querem destruir o cristianismo de vocês. Eles querem acabar com a sexualidade de vocês. E está começando cedo, com criança de 5 anos. É Nabucodonosor que está por trás disso. É Babilônia, Satanás. Não tenham dúvida. Mas eles não conseguiram tirar Deus do coração de Daniel. Mudou o nome, mas não tiraram Deus. Daniel sabia que o paternalismo da Babilônia, de lhes dar emprego, de lhes dar comida, iguarias, esse paternalismo era pior do que a espada de Babilônia. Cuidado, irmãos, quando Babilônia não vem com espada. Era melhor que eles viessem com espada, com fogo. Mas não, eles vêm com paternalismo, com relativização moral. Eles vêm com a filosofia, não tem nada a ver. Seja feliz. Você merece, eu quero dizer, se você está contaminado por essa falsa teologia de que você merece, não é o Espírito Santo que opera em você, é Satanás. Porque nós não merecemos nada de Deus. Daniel não negociou os seus valores, não se corrompeu, não se mundanizou. Ele não entrou nesse processo de babilonização que leva à apostasia. Mas ele foi fiel a Deus, mesmo diante
da pressão. Ah, meus irmãos, a pressão hoje não é pela espada, não é por tomarem os nossos bens, como foi no primeiro século, nos levarem ao martírio. Hoje a pressão, ela é outra. A pressão é para destruir a família, a sexualidade, destruir a autoridade, destruir o nosso cristianismo. E de maneira sutil, nos fazendo sentir bem. É nos fazendo ser cristãos nominais. Eu tive um presbítero, ele era um homem rico e viajava o mundo. E quando jovem, com a sua turma de escola, ele foi ao Vaticano. Era um programa da escola. E lá no Vaticano foram visitar o Papa. Ainda era João Paulo. E quando entraram na sala do Papa, o Papa lhes concedeu uma entrevista. Ele estudava numa escola católica. Todos se ajoelharam diante do Papa. Só ele ficou de pé. Todo mundo olhou e disse: você não vai ajoelhar diante do Santo Padre? Ele: não, eu não me ajoelho diante de homens, só de Cristo. Ele enfrentou a pressão. Fiéis apesar da pressão. Eu acredito que nenhum dos jovens que estão aqui, nenhum de nós hoje aqui, passamos por dificuldades tamanhas como Daniel passou na Babilônia. Ele poderia ter se transformado no pior homem de Israel, devasso, imoral, perverso. O contexto era muito fértil para isso. Mas não, meus irmãos, ele foi fiel a Deus apesar de tudo. Só que eu não quero falar da fidelidade de Daniel. Sabe por que eu não quero? Porque talvez muitos de nós aqui olhamos para Daniel e pensamos assim: eu quero ser como Daniel. Mas a verdade é que nós somos como os amigos de Daniel, como os outros jovens, né, que foram levados naquela multidão deportada junto com Daniel e que adotaram os nomes estrangeiros, que comeram a comida do rei, que se babilonizaram, que de modo geral se tornaram caldeus. Eles assimilaram. Infelizmente, irmãos, quando nós olhamos para Daniel, nós percebemos que na verdade nós somos infiéis. Como toda a multidão que foi deportada. E que depois dos 70 anos, nem quiseram voltar para Israel mais. Talvez nós ficamos fitos em Daniel, mas não é de Daniel que esse texto está falando. Olha o que diz o verso 9. Deus concedeu a Daniel misericórdia. Esse texto fala do Deus de Daniel. Meus jovens, como vocês irão permanecer firmes, fiéis a Deus no país que temos hoje? Com a graça do Senhor. A palavra misericórdia aqui é graça. É graça. É só a graça de Deus, irmãos, que nos faz pisar na lama sem nos sujar, que nos faz transitar por um país corrupto, imoral, degradado e permanecer fiéis. E a boa notícia é que Jesus é a graça de Deus encarnada. É andando com Jesus, amando Jesus, imitando a Jesus, que nós iremos permanecer fiéis a Deus. A boa notícia da graça, irmãos, é que Deus, Ele não é fiel somente quando nós permanecemos fiéis. Apesar da nossa infidelidade, Ele é fiel. O Salvador veio buscar e salvar e libertar
os infiéis. Porque evangelho não é o que eu faço ou deixo de fazer para Deus, mas é o que Deus fez por mim, por meio de Jesus Cristo. Meu jovem, minha jovem, lembre-se de Jesus, nos seus estudos, no seu namoro, nas suas viagens, no seu concurso, lembre-se de Jesus, fixe os seus olhos em Jesus, o Jesus crucificado, o Jesus ressurreto, o Jesus exaltado. Confie em Jesus e peça para Jesus operar em você fidelidade. Se você depender de Cristo, e não dos seus esforços para ser como Daniel, mas se você depender de Jesus, você será fiel apesar de tudo, pela graça de Deus, apesar dos dotes naturais, apesar das oportunidades e apesar das pressões.